Fala pessoal, beleza? Bom, para quem tá chegando aí agora, eu sou o Thiago, esse aqui é o meu canal Crítica Marxista. O vídeo de hoje é aquele quadro que eu prometi que eu ia estrear, né? Faz um tempinho aqui já que eu tinha falado desse quadro. O nome acabou ficando aquele mesmo. Eu tentei pensar um pouco em algum outro nome menos polemizador, mas a graça vai ser justamente ter um nome mais chamativo, né? Então, respondendo racionalmente grandes asneiras, né? Apesar do nome ser meio chamativo, assim, tentando ser meio engraçado, mas a discussão aqui eu vou tentar ser bem menos provocativo e mais rigoroso, né, com o que a gente vai discutir, né? Mas então hoje vai ser o nosso episódio piloto aqui, primeiro episódio desta série. O tema de hoje vai ser, vou discutir com a seguinte máxima, né, uma frase que é muito corrente, né? Na prática a teoria é outra. Ficou faltando uma vírgula, né? Na prática a teoria é outra. O que isso quer dizer, né? Por que essa frase ela é empregada correntemente, né? Argumenta-se o seguinte, né? Que para a gente conhecer algo, você tem que vivenciar esse algo, né? É só vivenciando, experimentando que a gente pode conhecer. Então, é na experiência, né? Vivenciando algo que a teoria, que a boa teoria se forma, né? Então, não é aquela teoria descolada da prática, né? E aí vem aquela segunda máxima, né? Os acadêmicos vivem em torres de marfim, né? Os acadêmicos, então, são aquelas pessoas que só produzem teoria e, portanto, eles não conhecem nada da prática, né? Então, eles ficam. A teoria que eles produzem é uma teoria inútil, né? Boa é a teoria da prática. Tem aí chegando, né, mais perto do nosso universo, né? A gente se depara muito com duas máximas, né? O comunismo só funciona na teoria, então é a mesma coisa, mesma história, né, do que eu comentei anteriormente, e também aquela crítica ao marxismo acadêmico, né? Que eu acho até que é uma crítica que tem validade para algumas coisas, mas ela ganhou uma conotação fácil, né? Um uso muito fácil, né? E aí se estende a um monte de coisa. Tudo que você não concorda muito é coisa lá do marxismo acadêmico. Então, mas qual que é a implicação prática, né, de todas essas frases? Então, o que está inserido, né? O que motiva essas frases? Então, né, essa insinuação de que a produção científica ela destoa da prática, né? Aquelas teorias, né, que o pessoal está elaborando, chega ali na prática, não serve para nada, né? Então, vou argumentar o que está ali, né, motivando, né, esse tipo de discussão, né, é de que é uma defesa de uma atuação mais prática, mais empiricista, né, que a produção teórica, isso aqui a gente agora, o pessoal dos cursos de humanos deve escutar muito, né, que a atuação, que a teoria tem que estar colada, né, com questões práticas, né, ela ser mais voltada para a produção de tecnologia. Também é algo que eu concordo em alguma medida, mas vamos primeiro tentar entender aqui, né, o que tá por trás, né, dessa máxima, né, de que na prática a teoria é outra, né. Então, em outras palavras, né, o que se insinua, né, é que a produção científica ela deve estar mais colada às necessidades, né, aos problemas imediatos, às necessidades imediatas. E de novo, eu acho que até aqui tudo que eu falei até agora, vocês devem ter escutado e falado, não, peraí, eu concordo com isso aqui. A maioria, eu creio, né, muita gente vai chegar aqui e não concorda com a frase, mas muitas das coisas que eu falo aqui, falo, não, peraí, isso aqui é verdade, pô. Você vai falar, a produção científica, ela não pode, ela tem que destoar da prática, ninguém vai concordar com isso, né? A atuação científica não tem que ter uma preocupação prática, ninguém vai concordar com isso. Então, veja, é uma discussão de fato, ela é muito mais. Como ela tem elementos de verdade nela, ela é muito. Fica muito mais difícil para a gente separar, né, o joio do trigo. A gente chega num resultado porque o resultado aqui é de que colocando em xeque, né, a produção teórica, né, porque a maioria. Normalmente quando a gente vê essas frases aqui, a gente vai se deparar com um resultado que é não, a academia não serve para nada, a universidade não serve para nada, né? Então veja, como que a gente consegue separar
aquilo que é válido nessas críticas e aquilo, né, e esse resultado, né, que é absurdo. Bom, pelo menos, né, a gente considera absurdo, né? Imagino que a maioria das pessoas que estão defendendo esse diagnóstico não consigam ver a absurdidade nisso, né, da mesma forma que a gente vê. Então vamos lá, né? Vamos tentar fazer esse movimento aí de separar o joio do trigo. Primeira coisa, né? Por que essa máxima, né, ela ganha tanta força, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer, algo que eu já comentei algumas vezes aqui, eu vou lançar um vídeo nas próximas semanas, né, dando mais detalhes sobre isso, né, que a gente vive uma crise, né, da produção científica no campo das ciências humanas. Essa crise começa lá em 1848, mais ou menos, né, a data que o Lukács ele institui ali, né, que essa evolução de 1848, vou tratar disso longamente num vídeo aí que vem nas próximas semanas. Mas a partir disso começa todo aquele movimento, né, de surgimento das ciências parcelares, né. Então, por exemplo, no campo, para a gente ficar no campo das ciências humanas, né, aparece a sociologia, ciências políticas, antropologia. E aí tem começa a aparecer aqueles cursos, né, que são os mais práticos. Então, serviço social, administração, economia, contabilidade, o próprio direito, né, a forma com que o direito ganha uma cara completamente diferente, enfim. Veja que antes, né, quando a gente lê, né, os filósofos, né, o pessoal lá do século XVIII, XIX, né, a gente quase não vê essa separação, né, ao mesmo tempo o mesmo autor é filósofo, economista, fala de política, fala de moral, né. O que acontece, né, que de repente separa tudo, né, fica tudo, não, eu sou sociólogo, não, eu sou economista, não, eu sou administrador, né. Isso não acontece, né, sem gerar problemas, né. Aqui, né, eu separei só duas facetas, não poderia ter separado mais, né. Uma que eu não coloquei aqui, por exemplo, é de que o pessoal a gente estava discutindo isso lá no grupo do Telegram, né. Tem muita gente, né, nos cursos de humanas que tem orgulho em falar que não entende nada, é muito ruim em matemática, não consegue fazer conta, né? Então, veja, essa história, né, das ciências parcelares, de você ser especialista só em método, tem outra, né, que anda paralelamente com isso, né? Não, eu sou especialista em métodos qualitativos, né? Não sei nada de método quantitativo, né? Então você já elege que para a produção científica que você vai fazer ali no seu campo, como você não entende nada de matemática, e seu negócio é métodos qualitativos, você só vai conhecer as coisas por meio de métodos qualitativos, né? Isso aqui é um problema gigantesco, né? Mas para voltar aqui para os problemas que eu coloquei aqui nos slides, né? Primeiro que os cursos de humanas, né? Eles se veem eles não têm que passar por uma experimentação imediata, né? Então, pô, o pessoal ali dos cursos de biologia, ciências médicas, pô, tem que fazer na farmácia, tem que fazer um teste lá com um rato, tem todos, mesmo às vezes na iniciação científica, você já tem que fazer um monte de experimentação prática, né? Os cursos das ciências humanas, você fica lá, você no seu notebook lá, no máximo discutindo com o seu orientador, termina a pesquisa, às vezes consegue publicar e não teve experimentação nenhuma. Foi só ler os autores lá, no máximo fazer uns questionários, está pronto. E nesse processo também o que tem acontecido é um deslocamento, né, em relação àquelas questões práticas mais urgentes, né? Isso aqui é um problema também que eu já discuti em alguns outros vídeos, né? Eu vou voltar nessa questão aqui já no próximo slide, né? Mas então, o que seriam as teorias inúteis, né, que geram aquele primeiro diagnóstico lá, né, de que na prática surge, né, uma teoria que ela é muito mais verdadeira, muito mais útil, né?
Primeiro, então, é isso, né? Primeiro que essa produção científica, principalmente no campo das ciências humanas, né, não vem enfrentando questões, problemas relevantes. E o segundo é que mesmo quando enfrentam problemas relevantes, né, enfrentam de uma forma irrelevante. Não tem uma produção que é útil, né, para o enfrentamento daquelas questões relevantes. Agora eu vou discutir esses dois tópicos, né? Primeiro, problemas não relevantes, né? Isso aqui gerou alguma repercussão, né? Essa matéria aqui lá do G1, que um estudante fez um TCC do menino, né? Era sobre o perfil de liderança dos Cavaleiros dos Zodíacos. Isso aqui é relativamente recente, isso aqui é de 2017. Mas eu lembro que quando eu estava na faculdade, pô, isso aí ali em 2009, 2010, numa das aulas de RH já tinha uma discussão ali. Eu não lembro se eram os perfis de liderança, eram os perfis de liderança de algum outro anime, desenho animado, não sei, ou seriado, mas era algo bem nessa linha ali. Então não é um. Isso aqui, né, ganhou uma repercussão, né, mas nem de longe é uma pesquisa assim que diz todo o que o pessoal tem feito na academia hoje, né? Então a gente vê, olha que um negócio completamente inútil, né? Primeiro, um problema completamente relevante, qual que é o interesse para a sociedade saber perfil de liderança dos Cavaleiros dos Zodíacos. E um segundo problema, que a gente entra aqui na forma irrelevante de se produzir ciência, né, é até a razoabilidade desses perfis de liderança. Eu não vou entrar nesse mérito, na maioria aqui nunca passou por aulas de RH, enfim, não estão perdendo muita coisa, não. Então nem vou entrar muito nessa seara, mas puxar aqui alguns elementos, né, que ajudam a entender essa forma irrelevante de se produzir teoria, né? Primeiro delas são os tipos ideais, né? Isso aí é uma forma, né? Um caminho metodológico, né? Uma proposta metodológica que ficou consagrada, né, pelo Weber, né? E é inclusive muito mal entendida, né? A ideia basicamente dos tipos ideais é você constrói um conceito de alguma coisa, sei lá, o conceito de cidade. Ah, uma cidade é um juntamento de pessoas lá, deve ter, sei lá, deve ter pelo menos, sei lá, 100 mil pessoas para ser uma cidade mesmo, tem que ter prédio, tem que ter semáforo, então você constrói ali um tipo ideal de cidade. E aí você vai comparar aquilo que as pessoas têm chamado de cidade com aquele seu tipo ideal e falam, não, isso aqui é uma cidade mesmo, isso aqui é quase uma cidade, isso aqui não é uma cidade porque não tem isso, isso e isso. Veja, então é um recurso ali, né, que é utilizado frequentemente, né, para a gente catalogar, para comparar, para fazer comparações, né, para fazer classificações. Em muitos casos, veja, há em alguns momentos que isso é possível dar um fim prático, efetivo para isso. Em alguns momentos, sim. Mas na maioria dos casos, o resultado disso é uma produção completamente irrelevante, né, para se enfrentar questões práticas, né. Então, quase que amarrado com isso, né, tem uma produção científica, né, que o autor o pesquisador lá, ele se limita a elaborar conceitos quase nesse modo dos tipos ideais e ficar comparando com a prática, né? É aquilo que o Marx chama de abstrações irrazoáveis, né? E olha que o Marx ele nem tinha visto tantas abstrações irrazoáveis. E se ele tivesse vivido mais uns 50, 100 anos, o que ele teria visto de abstrações irrazoáveis no campo, né, que ele estava pesquisando, algo que eu acho que ele não conseguiria nem imaginar. Tem também um caminho, né, que é a construção de modelos ideais ou modelos preditivos, né? De novo, em alguns momentos, né, a gente faz uma pesquisa, encontra lá os resultados e aí apresenta, né, na forma de um modelo como um recurso didático, pedagógico, ok. Agora não, tem aquela produção que ela já é desde o princípio designada para construir um modelo que, independentemente da realidade, é quase como que a realidade deveria seguir aquele modelo. Então, aí você tem que ter uma discussão que tem que ser provada de falar, ó, como é possível chegar nesse meu modelo, né? Normalmente não tem essa preocupação. Isso vem muito ligado, né, com um caminho que é muito utilizado, né, na economia,
principalmente na economia ortodoxa, né, é que você parte, né, de um outro princípio, um outro modelo, e sai fazendo derivações lógicas, né? Então você parte de alguns conceitos, né, ou de alguns modelos iniciais que podem nem reproduzir muito de forma muito coerente a prática, mas você vai fazendo derivações, então você parte de um ponto que já não estava muito colado com a realidade e vai chegando em consequências em lugares cada vez mais distantes. Né? Isso é muito comum na economia ortodoxa. No campo da heterodoxia a gente encontra algumas coisas desse tipo também, mas no campo da ortodoxia isso é muito marcante, né? E em outros campos a gente encontra isso, né? Cursos de estatística, né? De novo, não estou falando que a estatística é necessariamente ruim, não. A estatística tem usos maravilhosos, mas é muito comum ver isso, né? De novo, em alguns casos até com fins pedagógicos, né? Mas é uma linha muito tênue ali em muitos casos, né? Se a produção ali ela tem fins pedagógicos ou se ela tem ela se pretende realmente estar fazendo, né, uma contribuição científica, né? Se ela pretende estar de fato retratando a realidade. Bom, então até agora, né? Falei de má teoria, né, de uma teoria distanciada, né, de problemas relevantes, né. O que seria então uma teoria realmente científica, né? É uma teoria que capta a essência, né, do objeto que a gente pretende, que a gente está ali analisando, né. Então é explicar o seu funcionamento. Quando a gente classifica, por exemplo, voltando para aquele tipo ideal de cidade, a gente fala, segundo o meu tipo ideal de cidade, esse povoado aqui que eu estou analisando não constitui uma cidade. Tá, e como, o que isso vai ajudar a gente a entender o funcionamento daquele objeto? É uma classificação. A teoria ela é algo, ela tem uma proposta muito maior, né? Muito mais relevante do que essa, né? Entender o funcionamento, entender quais são as categorias constitutivas daquele objeto, como ele se relaciona com outros objetos, né? Isso aqui quando a gente vê lá lê o Capital, o tempo inteiro a gente está vendo isso, né? O Marx estudando, né, o capitalismo, o modo de produção capitalista e apresentando ali, né, as categorias constitutivas, né? Mercadoria, valor de uso, valor, enfim, todas aquelas categorias e como elas se articulam, né, para formar aquele todo, né? O que é o modo de produção capitalista. Então, isso aqui é uma produção realmente científica, né? É, para que serve e essa a gente só vai essa boa, né, produção teórica, né, ela gera efeitos práticos, né, então ela permite que a gente tenha uma intervenção prática muito mais consciente, uma intervenção prática muito mais efetiva, né, ou mesmo para resolver questões. Às vezes a gente consegue melhorar resultados, né. Isso aqui eu já vi esse exemplo várias vezes, né? A pessoa tá. A pessoa entrou ali no curso de química e tal, às vezes mesmo no ensino médio, né? Ela estava acostumada a fazer, a ferver a água, cozinhar, eu estava acostumado a fazer as coisas. Num curso de química, às vezes mesmo no ensino médio, aprende ali uma propriedade ou outra ali, numa aula de física, numa aula de química, e aí ela consegue aplicar aquilo lá diretamente, né, no dia a dia dela e, enfim, ganhando tempo, conseguindo resultados muito melhores, né, daquilo que ela já fazia empiricamente, né. Então isso é uma boa produção científica, né. Mas há casos, né? E quando a gente está aqui, por exemplo, toda essa discussão aqui que a gente faz no canal, né? É para resolver questões que hoje elas aparecem como aparentemente insolucionáveis, né? A pobreza. Não, para muita gente a pobreza, sim, a gente pode controlar um pouco a pobreza, mas a pobreza ela é um problema inerente, né, do gênero humano. Então, toda essa discussão que a gente faz de construção de um novo modo de produção, né, a gente está tentando resolver questões que são aparentemente solucionáveis. Então, a gente está aqui tratando, né, de uma questão prática urgente e reivindicando, né, a produção de uma teoria, de uma boa teoria, né, uma teoria que consiga de fato, né, dar solução para esses problemas, né. Então, a moral da história aqui é que, de fato, né, voltando então para a frase, né, que a gente começou, a massa que a gente começou, né, que na prática a teoria é outra, né. A moral da história é que o critério final ele realmente é prático.
Se você faz uma teoria que ela não tem validade prática, você está na torre de marfim ali. Se o resultado da sua teoria é uma mera classificação, não é uma boa teoria, não tem, não dá, não vai ao encontro, né, do que a sociedade está precisando, não resolve problemas concretos, né? Mas dizer que o critério final é prático é muito diferente de dizer que a produção teórica, a produção científica, ela acontece na prática. A produção teórica não acontece na prática. Por que não? Porque ela requer tempo de pesquisa mesmo, de ficar. Imagina, a gente está aqui discutindo o ano inteiro discutindo a produção da vacina. Um ano para a produção da vacina foi algo completamente sem paralelo, né, nesse campo, né? Precisa de muito tempo. Precisa de, quando a gente agora voltando, né, para o nosso campo das ciências humanas, né, mas a gente precisa de um distanciamento subjetivo do objeto. Tem um exemplo, né? Uma vez eu estava discutindo com o professor da Cimeira, a gente fazer uma pesquisa ali sobre o Paulo Guedes. E aí a gente acabou desanimando de fazer porque a gente não tinha distanciamento subjetivo, né? A gente não morre de amores pelo Paulo Guedes, muito pelo contrário, né? Então a gente não ia conseguir, ia ser muito difícil para a gente conseguir fazer uma pesquisa contributiva com todo alguns, né, princípios, né, algumas coisas que a gente carregava antes de começar a pesquisa, né. Fazer pesquisa demanda também muito esforço analítico e muito estudo. Em muitos casos, você pode, sem muito estudo, você pode começar uma pesquisa ignorando o fato de que já fizeram essa pesquisa e já tem até resultados, né, já tem acúmulo, né, sobre aquele campo, né? Então você precisa de tempo, você precisa de estudo, você precisa procurar literatura para saber o que já foi acumulado naquele campo e esforço analítico mesmo, né, para conseguir depurar aquelas categorias constitutivas, identificar a relação daquelas categorias entre elas, de um objeto em relação aos outros objetos. Então, o que eu acho que a moral da história que eu cheguei aqui, né, é de que a teoria ela tem então que está descolado da prática, mas o critério final é prático, né? O que eu acho que eu consegui sintetizar bem, né? Que o critério final ele é prático, mas a produção, né? O caminho para se fazer a produção teórica, a produção científica, ela demanda um distanciamento em relação à prática. Bom, gente, então é isso. Eu até ia comentar no início aqui que eu tô numa fase bem complicadinha com relação de tempo. Não tempo para gravar, né? Para gravar, um vídeo de meia hora, 40 minutos aqui é relativamente tranquilo. Mas tem sido bastante difícil para mim separar tempo para fazer esses roteiros. Porque eu tô falando disso porque já faz um mês, né, que tem pessoal dando algumas ideias, ou eu mesmo prometi, não, nas próximas semanas eu vou fazer um vídeo discutindo tal e tal assunto, né, e esses vídeos não têm aparecido. Então, tô nessa fase tá uma fase bem complicada, então eu tô passando na frente, né, alguns temas que são mais fáceis para mim. Por exemplo, aqui eu queria ter começado, né, esse quadro aqui com um vídeo muito mais explosivo, né, esse aqui ficou até um tema mais chatinho aqui para um vídeo que se pretende ser mais popular, né? Mas acabou que foi um tema, né, que foi muito mais fácil para mim fazer esse roteiro. Então, enfim, só dando uma situada para vocês, eu também estou devendo um pouco, né, daquele primeiro o curso lá de introdução à crítica da economia política e tal. Mas enfim, eu espero ao longo desses primeiros meses do ano conseguir organizar de novo a minha vida aqui para conseguir recuperar, para conseguir produzir, né, esses vídeos num tempo, né, muito mais constante, né. De qualquer forma, né, para os avisos finais, né, se gostou desse vídeo, dá o like aí, comentários de engajamento, se ainda não se inscreveu no canal, não perca essa chance. Podem mandar sugestões de novos vídeos, né, de novos temas para esse quadro. Eu inclusive comecei falando tudo aquilo justamente para justificar. Pode ser que já me mandaram até algumas sugestões de tema, né, e eu ainda não resolvi. Comecei por outro caminho justamente
atendendo, né, essa minha limitação de tempo, né? Mas vão mandando, podem mandando ideias, né, que eu vou eu tenho vários arquivos aqui catalogando ideias, sugestões que vocês vão dando, e aí na medida do possível eu vou recuperando essas ideias, né, botando elas na prática aqui. E também aqui na descrição do vídeo, né, tem as outras redes sociais do canal, né, às vezes o pessoal pergunta, não, e aí, já criou o grupo no Telegram? Ah, cria grupo em outro lugar. Então, já criei, o grupo no Telegram já está rolando aí, já faz uns 2 meses, e a gente tem a página no Facebook, o Instagram, enfim, é, outras formas, né, de ficar sabendo dos vídeos sem ficar dependendo aqui dos algoritmos do YouTube. Então, gente, é isso. Um abraço e até a próxima.